Os insetos causam em muitas pessoas um certo pavor, e eu consigo entender isso. Afinal de contas, eles são pequenos e muitas das vezes capazes de nos picar. Mas não se preocupem muito com isso, pois a maioria dos insetos nem sequer liga para os seres humanos e por isso não possuem nada para nos fazer mal. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, e eu espero que estejam preparados para ver a segunda parte de como os insetos se parecem de perto. Em sétimo lugar, pulga de gato. Quem aí já teve gato que ia para a rua, sabe que os bichinhos sempre são atacados por essas criaturas horríveis, que se alimentam de seu sangue. O principal hospedeiro dessa criatura é o gato doméstico, mas essas pulgas também podem infestar os nossos cães. A pulga do gato também pode infestar e viver em outros carnívoros, como por exemplo o gambá. Além disso, os seres humanos podem ser mordidos por essas coisas, mas não podem ser habitados por elas, ainda bem. E é assim que se parece uma pulga, vista em um microscópio. Uma visão de frente um tanto quanto estranha, não é mesmo? Mas a visão de lado é aquela que todos já conhecem. As pulgas são pequenas e escuras, que saltam ou correm através da pele de um gato. Mas as suas fezes, que são um grão preto, indicam que a coisa tá feia pro lado do seu gatinho. Alguns gatos se tornam alérgicos à saliva da pulga e alguns até mesmo se machucam tentando tirar esses bichinhos do seu corpo. Por isso, sempre dê bons banhos no seu animalzinho. Em sexto lugar, percevejo. A maioria dessas criaturas são vegetarianas, se alimentando apenas de frutas e seivas. Porém, existem alguns que são uma espécie de vampiros em forma de insetos, que se alimentam de sangue, tanto dos animais como dos seres humanos e vacas, quanto de outros insetos. Mas fique calmo, pois a picada de um percevejo não é capaz de passar nenhuma doença, só que eles são capazes de infestar em camas e sugar o seu sangue a noite toda. Porém, isso é muito difícil de se acontecer quando você mora em uma cidade, e caso aconteça, seus pais com toda certeza sabem de uma forma de se livrar deles de uma vez por todas. Mas enfim, chega de enrolar. Essa aqui é uma das poucas imagens dessa criaturinha vista de um microscópio. Em quinto lugar, ácaros. Seguindo a mesma linha de infestações de camas, nós temos os ácaros, que vivem entre 2 a 3 meses, durante os quais acasalam 1 a 2 vezes, dando origem de 20 a 50 ovos por acasalamento. Os ácaros são frequentemente responsáveis por quadros de alergia respiratória, como rinite alérgica e asma, que são, na minha opinião, uma das piores coisas do mundo. Os ácaros apresentam uma alimentação muito diferenciada entre os grupos, pois eles podem ser parasitas de vertebrados, invertebrados ou plantas. Além disso, alguns grupos são predadores de fungos e bactérias. Em nossas casas, os ácaros se alimentam da descamação da pele humana, já que, por dia, o homem perde cerca de 1 grama destes pedaços de pele. Os ácaros vivem nos colchões, mantas de lã, almofadas de penas, tapetes, sofás e bonecos de pelúcia, e se desenvolvem em condições ótimas de umidade e de temperatura superior a 20 graus. Em altitudes superiores a 1.200 metros, os ácaros deixam de ter boas condições de vida, e é por esse motivo que passar alguns dias em regiões montanhosas pode dar um alívio em nossas alergias. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu quero fazer um jogo com vocês. Eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas tudo isso em menos de 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Eu espero que você tenha conseguido fazer tudo isso em menos de 3 segundos. Se você conseguiu, comenta aqui embaixo a hashtag coração, que eu vou saber quem são os inscritos mais insanos do canal. Em quarto lugar, cupim. Com cerca de 2.800 espécies catalogadas no mundo, esses insetos são responsáveis por dores de cabeça, já que são pragas de madeira e de outros materiais, ou ainda como pragas agrícolas, mesmo que sejam poucos dessa espécie que se alimentem de plantas. Essa grande abundância dos cupins nos ecossistemas, aliada à existência de diferentes tipos de formas de se alimentar, dá a estes insetos a possibilidade
habilidade de desempenhar papéis como o de supercompositores e auxiliares no balanço do carbono nitrogênio do mundo, funções muito importantes para todos nós. Todos os cupins são eusociais, ou seja, eles vivem em uma sociedade muito bem planejada e organizada, ao qual possuem castas que não reproduzem, que são os soldados e operários, um casal reprodutor, que é o rei e a rainha, que só vivem para procriar. Além disso, existe uma outra casta, que vamos chamar aqui de príncipe e princesa, já que elas possuem um nome bem complicado. A sua função é viver até que o rei ou rainha morra, para que ela possa ocupar o seu lugar e continuar a procriar, garantindo assim a sobrevivência da sua colônia. Em terceiro lugar, larva de mosca. As moscas apresentam um ciclo de vida com metamorfose completa, que é dividida em 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. O número de ovos depositados por indivíduo pode variar bastante de acordo com a espécie, além de que as larvas podem ter hábitos aquáticos, terrestres ou até mesmo parasitando outros organismos. E quando esse bicho ainda é só uma larva, ele se apresenta dessa maneira, parecendo um bebê muito feio enrolado em 2 cobertores pela sua mãe, que quer o proteger do frio. A principal mosca que existe aqui no Brasil é a varejeira, que tem grande importância econômica, dado o seu hábito de alimentação. Elas comem materiais orgânicos em putrificação, como carcaças de animais e fezes como meio proteico, ou para colocar os seus ovos, sendo o principal responsável por carregar algumas doenças de protozoários, ovos de lombrigas, bactérias e vírus, mas por um outro lado, são úteis nas investigações criminalísticas. Uma outra curiosidade é que essa espécie foi extinta nos Estados Unidos e outros países por causar enormes danos ao gado. Em segundo lugar, pulgão. Os pulgões são insetos minúsculos que se alimentam da seiva de plantas. Cerca de 250 espécies são consideradas pragas para a agricultura, floresta e jardinagem, ao sugarem a seiva das plantas e transmitir vírus a elas. Um detalhe curioso é que a joaninha é um dos principais predadores. Muitos dos pulgões se alimentam apenas de uma espécie de planta, como o piolho do morangueiro, mas a maioria se alimenta de tudo que tiver na frente. Dependendo da espécie vista por microscópio, os pulgões não são tão amedrontadores, na verdade são até que bonitinhos. Além disso, algumas espécies de formigas criam esses pulgões, os protegendo dos seus predadores naturais, de modo a recolher deles a melada que produzem. É por essa razão que são chamados de vaca das formigas por muitas pessoas. A forma que as formigas usam para ordenhar suas vaquinhas é bem interessante, pois elas os acariciam com as suas antenas. Em primeiro lugar, lagarta. Geralmente as lagartas se alimentam vorazmente e podem atingir tamanhos de mais de 10 centímetros para passar de forma segura e saudável para a sua forma adulta. Algumas se alimentam de folhas de plantas e podem ser uma praga nas plantações e jardins. Outras se desenvolvem dentro de frutos em maturação, como aquelas que vimos nas goiabas. E também existem outros que são colocados por baixo da pele de um animal vivo, que são parasitados por ela. Mas não fiquem preocupados, pois essas lagartas costumam ser das moscas e não das nossas queridas borboletas. As nossas borboletas são inofensíveis e muito úteis para o nosso planeta. E até que elas não são tão feias assim quando vistas bem de pertinho. Há no Brasil lagartas denominadas taturanas assassinas, já que o seu veneno pode levar um ser humano à morte. Mas elas não fazem isso por maldade, galera. Essa é a única coisa que elas possuem para se defender de algum predador. E no final das contas, ela não tem culpa de ter sido tocada sem ser vistas por você. Então apenas tome muito cuidado ao subir em uma árvore, principalmente nas que dão manga e nas de goiaba. Só que para nossa sorte, nem todas as lagartas são prejudiciais ao homem ou às plantações. O bicho da seda, por exemplo, é uma larva que constrói o seu casulo com seda e que serve de alimento para muitas pessoas lá na Ásia. E existe uma outra família de lagarta que faz parte da alimentação de outros povos, que é o caso dos mandoruvá, que é considerada uma iguaria em países como Botsuana, África do Sul e Zimbabue. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!